Anderson Sincero. Sincero. Adjetivo que descreve alguém como franco, verdadeiro e honesto. Substantivo de sinceridade, que refere à qualidade ou características de ser sincero, ou seja, ser verdadeiro e transparente. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, neste vídeo, eu quero falar sobre esta surpresa da liderança, pelo menos mais uma vez, o segundo mês seguido, que a Fiat com os seus híbridos. Primeira coisa, quero deixar claro aqui que eu tenho dificuldades de enxergar esse veículo da Fiat como um veículo híbrido que traga grandes resultados, especialmente na parte de economia, Porque, na verdade, a concepção desses modelos, esses híbridos ultra leves, bem leves mesmo, um sistema ali, uma bateria pequenininha, um motor elétrico para ajudar ali nos equipamentos, a tocar o carro e até podemos admitir que tem ali uma pequena economia em algumas situações, em baixíssimas velocidades, ali em terrenos planos e com um pezinho bem leve, mas não muito significativa. O que nós podemos e sabemos é que, na verdade, além de um contexto geral das próprias marcas que ainda engatinham e tentam criar uma forma que seja, pelo menos para o nosso país, mais sustentável, que caiba no bolso do nosso povo, nosso brasileiro e do brasileiro médio, que não tenhamos aí tantos custos, também tem a ver com a manutenção e uma série de outras complexidades que só em alguns casos estão aqui no nosso país. Aqui na tela comigo novamente, eu já divergi respeitosamente, evidentemente também aqui do Sérgio Habib, mas não podemos negar que ele tem muito conhecimento, larga experiência e um know-how que está aí, em todos os podcasts possíveis. Ele fala sobre muita jabuticaba, esses veículos regionais que são feitos, concebidos e desenvolvidos para o nosso público aqui. Flex, pequenos, mais simples e que atendam também e que caibam no bolso dos brasileiros. E neste episódio do canal Market Markers, eles trazem lá, já trouxeram outras vezes o próprio Sérgio Habib para comentar sobre esses cenários eletrificados, indústria chinesa e outras questões que também são importantes e já estiveram aqui nos meus conteúdos. Neste aqui é um corte onde ele fala o que não te contam sobre as baterias dos carros elétricos. Ele é um corte que tem 2 minutos, mas eu trouxe aqui justamente no ponto que tem a ver e vai ao encontro do nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição, o link deste corte e também do episódio completo aqui do canal Market Markers. Eu aluguei um Porsche na Alemanha, Taycan. O Taycan, a 200 por hora, lá você pode andar 200 por hora, ele tem 180 km de autonomia. Então, você anda 40 minutos, para carregar. Você anda 40 minutos, para carregar. Se você andar 110 por hora, você chega antes. Gente, você entendeu? Tanto assim que as montadoras na Europa estão todas voltando a desenvolver motor a gasolina e tudo, porque o carro elétrico é muito bacana, mas ele tem suas restrições. E qual a solução para um país que nem o Brasil? Híbrido leve, que é o que o Brasil pode pagar. Que é o que a Anfávia está incentivando, que é o que a Stellantis está fazendo, que é o seguinte, eu pego um HB20, coloco uma bateria de 12 ou de 24 volts embaixo do banco, motorzinho de 3, 4, 10 cavalos, reduzo o consumo na cidade, em vez de fazer 12, eu faço 13, 14, 15, e o dia que pifa aquilo lá, porque o carro está velho, deixa aquilo desligado, não vai fazer falta. Esse é o que a gente precisa no Brasil. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Então vocês acompanham aqui, ele sempre traz aí dados, ele tem aí uma memória muito extensa, e não dá para negar que ele também tem muito conhecimento. Algumas polêmicas, algumas questões que abordam temas importantes e, de fato, esta é pontual aqui ao vídeo de hoje em relação à liderança da Fiat pelo segundo mês consecutivo nos híbridos, se você me perguntasse, Anderson, você compraria um fastback híbrido nessas condições? E eu diria não, mas talvez, lembre-se, compra de veículos aqui no Brasil, 90 e lá vai pedrada, erram na decisão porque desconsideram o seu próprio perfil de comprador, de usuário, de consumidor. O que pode servir para um, pode não servir para o outro. Depende
do local, como usa, onde, todas essas variações que podem interferir numa compra mais pé no chão, mais consciente e às vezes, e em muitos casos, deixar de gastar. Né? Hoje em dia, na mobilidade, que nós vemos atualmente até na indústria, né, automotiva, deixar de gastar pode ser mais importante, já que a perda ela é praticamente certa, uns mais, outros veículos menos. E aí, neste caso, ele traz o exemplo da Fiat, que olhou o cenário, viu uma possibilidade e pensou, beleza, os chineses estão aqui a fazer os seus veículos elétricos, plug-ins, mas desconsideraram este mercado dos híbridos microleves ou leves, como são os casos aqui do Fastback e do Pulse. Então eu vejo que ainda tem ali um bom espaço. É evidentemente que grande parte aí desse faturamento também advém aí das locadoras, que compram muitos dos veículos. Em Minas Gerais, por exemplo, tem ainda a isenção do IPVA, em outras localidades também, as isenções fiscais. Todo esse pacote, essa tempestade perfeita aí tem vários cenários. E aí não dá para a gente destrinchar todos aqui. Mas, de fato, as marcas aqui no Brasil estão a deixar aí as grandes marcas chinesas também a trabalhar um ou outro lado, explorar com calma para depois talvez trazer aí uma solução que seja viável e que caiba no nosso bolso. Já que muitas marcas têm deixado, né, os veículos mais acessíveis de lado, hoje nós temos visto aí veículos acima de 200 mil com muita tranquilidade e facilidade, inclusive nos chineses que tecnicamente e teoricamente têm uma mão de obra mais barata, um custo de produção mais baixo. Eles mesmos também exploram isso aqui no Brasil. Tá? Então tem uma gama, uma fatia de consumidores nessa faixa de preço, nessa faixa econômica, que depender do número de vendas pode ser mais viável para determinadas marcas, porque a produção menor, o lucro maior, com menos esforço, menos funcionários, menos mão de obra, né, e uma série de outros custos terceirizados. Ainda é também uma dificuldade para o nosso país a questão da infraestrutura, né? Dificuldade de homologação, licenças e outros custos que nós sabemos que postos, eletropostos e pontos de recarga não dão lucro algum. Então, essa também é um desafio. Além da questão da densidade energética e outros fatores para aumentar não só o alcance dessas baterias, né, o alcance com uma carga, mas também fazer com que a densidade seja maior, a bateria menor e o tempo de recarga também mais rápido, sem que haja o fator, né, determinante que pode prejudicar todo esse planejamento, que é a alta potência, que inviabiliza por meio de falta de infraestrutura, cabeamento e outros detalhes. É bastante complexo? Sim. Nesse sentido, ele já fala dessa situação há muito tempo, trouxe aqui outros exemplos e o porquê essas empresas não exploram também a mobilidade dos eletrificados como os chineses fazem. Então aí, aquela briga de gato e rato, um puxa para um lado, um puxa para o outro, mas de fato essas marcas aqui no Brasil já estão bastante consolidadas, né, e dominam esse mercado regional. Como ele disse, não há produtos como a HB20, os carros da Fiat e outros que são vendidos ou sejam vendidos na Europa. São produtos locais e é por isso que eles conseguem, né, determinar uma demanda. E o fato é que também as chinesas precisarão, para consumir, para alcançar minimamente uma fatia de mercado maior do que aquelas que elas possuem hoje, fazer veículos que estejam ali também no geral da população aqui no Brasil. Caso contrário, ficarão aí nesse meio de campo por muito tempo. Aqui comigo você tem os dados das vendas, dos emplacamentos do mês de junho, ok? Então, divulgados pela Fenabrave no relatório de julho. Então, esse aqui é o mês de junho. E nesse período do mês de junho, a Fiat estava ali, ó, em primeiro lugar com 4.348 unidades emplacadas do Fastback e também do Pulse, certo? Estava com os híbridos, na participação dos híbridos, com 28,20% de participação, né? Onde ela fatia que ela tem desse mercado todo. E em segundo lugar, a BYD, que naquele momento tinha emplacado 3.688 veículos híbridos, todos os seus modelos, com 23,92%. E em terceiro lugar, a própria GWM, lá com 2.838, com 18%. E no acumulado de janeiro até junho, a BYD estava em primeiro, com 24.300
362 unidades, a Fiat em segundo, com 19.978, e a GWM em terceiro. No mês de julho, a Fiat, para os híbridos do mês, né, os valores totais do mês de julho, que é o relatório divulgado agora recentemente em agosto, a Fiat continua na liderança, com 4.690 unidades emplacadas neste mês de julho, com 26% de participação desse mercado. Continuou em segundo, no mês de julho, a BYD, com 4.128 unidades emplacadas. E em terceiro, novamente, a GWM e em quarto, a Toyota. E no acumulado, a distância é menor, mas continua ali na liderança a própria BYD, com 27.862 unidades emplacadas no acumulado de janeiro até julho, a Fiat em segundo, com 24.666, e a GWM continua em terceiro, com 17.631 unidades. Notem que a Fiat, com esses dois modelos, consegue ficar à frente da GWM e também ali quase já no encalço da própria BYD. Será que vai ultrapassar até o final do ano? Então, meus amigos e minhas amigas, vocês acompanharam comigo aqui esse apanhado geral, né, esse grande resumo sobre essa nova liderança, novamente no mês de julho, da Fiat com os seus dois modelos híbridos, Fastback e também o Pulse. Surpresa para você? Ou tá tudo certo, ou você já acreditava que isso pudesse acontecer? Existe um caminho aí, as montadoras vão aproveitar toda essa possibilidade. A Fiat está na frente, a Fiat domina o mercado aqui no Brasil, sabe como funcionam as coisas, né? As regras do jogo aqui no nosso país, e parece que vai continuar aí, justamente porque tem uma fábrica, consegue desenvolver motores locais, tem uma boa capilaridade nos países do Mercosul e consegue trabalhar bem tudo isso. Eu confesso a vocês que me surpreendeu sem sombra de dúvida. Vamos acompanhar os próximos capítulos e ver quem chega no final de 2025 na grande liderança e quais os outros modelos e outras marcas que tentarão abocanhar esse mercado tão valioso aqui no nosso país. E você, em quem e no que apostaria? Diga aqui nos comentários e vamos bater um papo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.